Olá, como é bom ter você aqui. A sua presença é muito importante para mim. Este é o quadro Dicas Literárias. Semanalmente irei aqui fazer postagens de livros para nós conhecermos e crescermos no conhecimento da Palavra de Deus. Livros abalizados, livros que eu já tenho lido e livros que servirão para edificar a sua vida espiritual e também acrescentar no seu estudo bíblico, no seu estudo teológico, no estudo diário da Palavra de Deus. E eu escolhi aqui um livro muito especial, um livro que continuamente eu estou verificando ele, consultando ele. É uma teologia sistemática. Essa teologia se chama Teologia Sistemática Pentecostal, da nossa casa publicadora, da nossa CPAD. É uma teologia muito importante, muito boa na sua sistemática e o bom dessa teologia é que é escrita pelos nossos autores assembleanos, né? Como o pastor Antônio Gilberto, que encabeçou essa teologia sistemática, também o pastor Claudionor de Andrade, o pastor Ciro Sanches, Elianai Cabral, Elinaldo Renovato, Ezequiel Soares, Jeremias de Couto, Severino Pedro da Silva e Wagner Gabi. Cada escritor deste ficou com um capítulo dessa teologia sistemática, que é muito boa, muito importante. E alguém pode dizer o que é teologia sistemática? Sabemos que na Bíblia encontramos as doutrinas bíblicas. E aqui o objetivo dessa teologia sistemática é sistematizar, é organizar para melhor nós compreendermos os assuntos. Por exemplo, o arrebatamento. Aonde está contido o arrebatamento, se não na escatologia bíblica? Então, os autores sistematizaram as doutrinas bíblicas para nós melhor entendermos. Amém? E é uma teologia sistemática de aproximadamente 572 páginas, que eu indico, consulto sempre, que possa ser uma bênção na sua vida. Se você puder adquirir, adquira, consulte-a e você vai ver como ela é importante. Sempre quando eu quero comprar um livro ou vou à livraria, três coisas muito importantes que eu olho no livro. Primeiro é a capa. Segunda coisa importante que eu olho no livro é a contracapa. E a terceira coisa importante que eu olho no livro é o índice do livro. Porque a partir do índice do livro eu vou entender o que o livro quer passar e só assim eu comprarei, se eu gostar ou não gostar. Mas é a partir de conhecer o índice do livro. E esse livro aqui ele é dividido em capítulo 1, a Bibliologia, que é a doutrina das Escrituras, que é tudo que está contido sobre aquilo que acreditamos como a teologia bíblica. Quem escreveu aqui foi o pastor Claudionor Correia de Andrade. O capítulo de número 2 é a teologia, a doutrina de Deus, que foi o pastor Ezequiel Soares que escreveu essa teologia da doutrina de Deus. Também o capítulo de número 3, Cristologia, que é a doutrina de Cristo. Severino Pedro da Silva que escreveu este capítulo. O capítulo 4, Pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Foi o pastor Antônio Gilberto que escreveu esse capítulo. O capítulo de número 5, Antropologia, que é a doutrina do homem. Quem escreveu foi o pastor Elinaldo Renovato de Lima. O capítulo 6, a Ramatiologia, que é a doutrina do pecado. Quem escreveu foi o pastor Elianai Cabral. Capítulo 7, Soteriologia, que é a doutrina da salvação. Quem escreveu foi o pastor Antônio Gilberto. Capítulo de número 8, Eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Foi o pastor Jeremias Couto quem escreveu este capítulo. O capítulo de número 9, Angeologia, que é a doutrina dos anjos. Foi o pastor Wagner Gabi quem escreveu este capítulo.
E o capítulo de número 10, Escatologia, a doutrina das últimas coisas. Foi o pastor Ciro Sanches que escreveu esse capítulo. Então tá aqui a dica. Eu indico os irmãos essa teologia sistemática, que vocês possam adquirir e crescer. E o forte dessa teologia sistemática é que é aquilo que nós acreditamos na teologia assembleiana. Escritores assembleanos com a teologia assembleiana. Dá tudo certo e a gente continua naquele que nós acreditamos como doutrina bíblica e doutrina e regra de fé. Que Deus abençoe vocês. E está aí o nosso quadro Dicas Literárias. Que Deus abençoe.